versículo 1. Leia bem alto, soltando bem a sua voz, lembrando que nós estamos transmitindo a EBD, então as pessoas que estão nos ouvindo precisam ouvir a leitura deste versículo. Salmo 63, 1, leiam bem alto. Vou começar com vocês, vamos lá? Ó Deus, é isso mesmo que você quer para a sua vida? Você quer realmente um avivamento de Deus? Você quer experimentar isso antes da sua morte? Muito bem, o Nicolas completa aniversário dia 29, quarta-feira, então eu vou pegar carona com ele e já estarei, embora o cabelo me condene com mais, mas eu estarei com 56 anos, se Deus quiser, quarta-feira, faltando 4 anos para ser... trabalhado pela própria Damares, né? Porque aí chega 60, vai para a pessoa idosa, aí tem que trabalhar. Gente, eu chegando na pessoa idosa, parece mentira, bigodinho, daqui a pouquinho é a sua vez. É muito rápido. Mas veja bem, eu tenho falado com o Senhor, eu não sei se vai me dar essa bênção, mas eu quero, eu desejo, eu anseio participar de um avivamento do Senhor antes que eu morra. Eu gosto, eu quero, eu desejo isso. E quando você pensa em avivamento, você pensa que não é só o que Deus vai agir sim, mas é necessário que também haja na igreja, e sempre Deus agiu assim, o anseio, Deus coloca o anseio no nosso coração, Ele coloca clamor no nosso coração, e Ele age em consequência das orações. Isso requer renúncia, isso requer tempo na presença de Deus, isso requer vida com Deus. Agora, dar ou não o avivamento é da alçada dele, nós devemos buscar e buscar sempre. Eu quero trabalhar hoje o tema anseios pela intervenção divina, anseios por uma intervenção divina, fica melhor. E para este assunto eu quero tratar aqui em Isaías 64, alguns passos importantes que eu detecto isso na minha vida e na vida da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Nós já lemos o texto, então eu acho que nós podemos agora discorrer juntos aqui algumas coisas importantes a respeito desse texto, para a gente entender por que ele escreveu e como ele escreveu. Você precisa entender o contexto da história. É muito comum você ser surpreendido por alguém que teve que sofrer uma intervenção cirúrgica. É algo que tem que vir alguém com autoridade para fazer algo diante de uma circunstância, diante de uma adversidade, diante de um acontecimento. De repente a pessoa está aqui agora, bem, e de repente começa a sentir uma dor, então ele é levado para o hospital e o médico detecta ali um problema e precisa fazer uma cirurgia, então se chama assim uma intervenção. Uma intervenção é algo que vai entrar no meio para mudar o curso normal da história. E eu quero pensar justamente nisso. Olha só o que nós temos aqui. Se você olhar o capítulo 63, versículos 15 a 19, resumem a história em que Isaías e o povo de Israel estavam vivendo. Leiam comigo, por gentileza. Capítulo 63, 15 a 19, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe nas Escrituras, para a gente crescer junto. Vamos ler juntos? Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos?
Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Imagine o desespero do profeta Isaías ao olhar a história do seu povo, do povo de Israel, e contemplar que como Deus tivesse virado as costas. As coisas estão acontecendo, os inimigos chegando, os problemas surgindo, e o Senhor não age, e o Senhor não escuta, o Senhor não dá ouvidos, o Senhor não intervém. Ele chega a dizer, e tem umas palavras lindas aqui, ele está dizendo o seguinte: atenta do céu, olha para nós, Senhor, olha para nós, e vai dizer assim, da tua gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ou seja, não estou alcançando no Senhor não estou vendo misericórdia e ternura. O Senhor não está me ouvindo, o Senhor virou o rosto para mim. E se você olhar atrás um pouquinho, Isaías 59, os 2 primeiros versículos, você encontra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A situação é precária, a situação do povo de Israel é precária. Agora tem um profeta, um líder de Israel, e esse líder está olhando para o povo, está olhando para a sua liderança, e está incapaz de fazer alguma coisa, não pode fazer nada. Sabe, eu estava pensando e tenho meditado muito na história da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Eu tenho olhado muito para a nossa igreja, tenho conversado muito com a liderança da igreja, e tenho orado muito ao Senhor a respeito disso, porque nós temos encontrado aqui na igreja um fenômeno que não é comum, de pessoas não crentes que chegam para a igreja, começam a participar, comunicam aos membros que está amando a palavra de Deus, estão sentindo que a palavra está sendo exposta, estão amando a Bíblia, amando o Senhor, mas de uma hora para outra as pessoas saem e não voltam mais. E eu tenho questionado isso comigo mesmo, com o Senhor e com as pessoas. Então a história da nossa igreja precisa ser mudada. Nós estamos parados no tempo. Nós precisamos fazer diferença neste lugar. Nós precisamos ter prazer no ajuntamento. Por que nós temos tão pouco número ou pequeno número de pessoas na reunião de oração de sexta-feira? Por que nós temos pouco número quando nós saímos para a evangelização? Por que nós estamos tão distantes da oração ao Senhor? Por que nós estamos tão distantes da palavra de Deus? Por que nós às vezes não lemos a Bíblia em casa como deveríamos ler? Por que nós não oramos como deveríamos orar? Por que nós não estamos com sede de Deus? Falta alguma coisa. E é isso que eu quero trazer aqui. Se você quer realmente um avivamento, precisamos entender algumas coisas. Se você quer que Deus intervenha na história da sua vida, da minha vida, da vida da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, para que sejamos realmente diferentes e Deus seja exaltado e glorificado em nós, é necessário que nós identifiquemos algumas coisas importantes. Primeiro, que quando há crise, é momento de clamar a Deus, é momento de ansiar pela presença de Deus, querer a presença de Deus, e é isso que o profeta faz. Ele está orando ao Senhor, e diante dessa aparente inércia de Deus, diante do afastamento de Deus, diante de Deus deixar o povo à sua própria vontade, ele decide levantar um clamor ao Senhor. Ele busca o Senhor, ele quer o Senhor. Olha comigo aqui os versículos 1 a 3. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença,
como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Sabe, eu quero neste momento conclamar você como membro dessa igreja. Não importa se você é alguém que tem facilidade para falar ou não, não importa se você tem mais idade ou menos idade, eu quero conclamar as crianças da nossa igreja, as crianças da igreja, os adolescentes da igreja, os jovens da igreja, você adulto e ancião da igreja. Quero clamar para que a gente comece agora a buscar no Senhor esse avivamento, buscar uma intervenção de Deus na história da nossa vida. A interjeição também poderia ser tratada como Oxalá, que evidencia um anseio, um desejo, um transformar de Deus na vida e na história naquele exato momento. E o que ele está querendo dizer é que Deus venha e intervenha, que Deus mude, que Deus altere o rumo comum, o rumo natural da história da vida do povo de Israel. E eu quero que nós clamemos por isso aqui. Eu quero que nós busquemos o Senhor, que tenhamos vontade que Deus venha, que Deus mude, que Deus não me deixe como eu estou. Eu já estou completando 56 anos, e eu vejo que muita coisa na minha vida precisa mudar. Eu preciso mais de Deus, eu necessito mais de Deus. Eu quero ver essa igreja que ama, amando o Senhor de verdade, amando o Senhor com toda a sua força, anunciando esse evangelho, fazendo a diferença para que Deus seja glorificado. Mas você precisa querer o Senhor, você precisa ter essa sede de Isaías. Não basta simplesmente você ler e achar bonito, mas ele disse: quem me dera fendesses os céus, quem me dera descesses e viesses. Agora, como que ele quer? Ele quer uma alteração geral, transformadora, mudança total. O que ele está se referindo aqui é: Senhor, tu paraste de vir, tu paraste de agir, tu não estás mais fazendo o que fazias. E aí ele cita então no versículo 2, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver água para fazeres notória o teu nome e teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de um texto. Eu quero que você vá lá e leia bem forte, Josué capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. Josué 2, 8, 9, 10 e 11. Leiam, por favor, enquanto eu economizo um pouquinho a minha voz. Vamos ler? Qual que é a história? O povo está agora sob liderança de Josué. Eles têm que atravessar o Jordão e tomar a terra prometida. E de Sitim, Josué manda 2 espias, e eles chegam e entram na casa da prostituta Raabe.
E quando recebe e esconde, antes que eles se deitassem, a Raabe vai até eles e ela fala algumas palavras interessantes. Olha só o versículo 9, quando ela diz assim: e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Qual a razão? Versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. E não é por causa da presença física, mas é porque quem está com vocês. Olha só como ela termina: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, e é Deus aqui embaixo na terra. Deus agia no povo de Israel, o povo tremia, e de repente o que acontece? Deus parou de agir. Deus parou de agir, e o profeta diz: se fendesse novamente e colocasse temor nos adversários. Mas não é só isso que Isaías estava questionando. Olha só o versículo 3 do Isaías 64: quando fizesses coisas terríveis que não esperávamos, descesses os montes, tremeram a tua presença. Por favor, Êxodo 19, 16 a 18. Êxodo 19, 16 a 18. Leiam, por gentileza. 19, 16 a 18. Não só o ser humano fica assustado com a presença interventora de Deus, como a própria natureza treme à sua presença. E aí o profeta, no capítulo 64, ele está dizendo justamente isso: Senhor, quando isso vai acontecer de novo? Eu quero que isso aconteça de novo. Eu quero, Senhor, que haja uma intervenção do Senhor nessa história, na nossa história, e mudes a nossa história. A grande questão é que quando Deus se coloca em silêncio, o homem fica perturbado. É difícil quando você olha e não vê o agir, quando você clama e Deus não lhe responde, quando você começa a falar e Deus continua distante, quando Deus não atende aquilo que você está pedindo, e quando você fica sem força, você não tem mais capacidade, você não tem mais habilidade para fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não posso colocar avivamento em meu coração sozinho, eu não posso colocar avivamento no coração de vocês, eu não posso segurar o casamento de vocês, a relação paternal, filial de vocês, eu não posso fazê-los amar a reunião de oração, eu não posso fazê-los amar a palavra de Deus, eu não posso fazê-los amar a Deus, eu não posso ganhar ninguém para Jesus, eu posso ser instrumento apenas. Eu sou incapaz, você é incapaz, mas nós podemos clamar aquele que pode intervir na história da nossa igreja, na história da nossa vida. A segunda parte desse texto é justamente uma declaração de que a quem ele está buscando é aquele que é diferenciado, é único entre todos os adorados. Versículos 4 e 5: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Sais ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que lembram de ti e te
de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo pecamos e havemos de ser salvo. Esses dois versículos apontam para duas coisas importantes. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou clamando ao Senhor, não só que operaste lá no passado, eu quero que operas novamente, mas Tu és o único Deus que serve os seus servos. Tu és o único Deus que trabalha para os seus escravos. Tu és o único que atende e assiste aqueles que o Senhor domina. Olha só o que ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não há outro Deus que faça isso. Só Deus faz isso. Deus é o Senhor e Ele trabalha. Deus é o Senhor e Ele serve. Deus é o Senhor e Ele assiste. Isso é muito especial. E aqui Isaías está falando, e Paulo depois interpreta esse versículo de uma maneira correta. Não diz respeito apenas às assistências dadas pontualmente no mover de Deus na história, mas aqui ele está dizendo sobre o todo e principalmente a respeito da redenção em Jesus Cristo. Por favor, abram para mim em 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9, Paulo explica este versículo 4. Podem ler juntos. Equivocadamente, muitas pessoas estão entendendo que Deus ainda vai revelar muitas coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, citando Isaías, naquele tempo, eles ainda ouviriam, veriam e saberiam da gloriosa obra do Senhor. E ele estava falando aqui da vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo. Ele está tratando aqui da obra da redenção. Se você olhar os versículos anteriores do 1 Coríntios 2 e o posterior, ele vai dizer: mas Deus nolo revelou, não nolo revelará, mas sim nolo revelou. Olha só, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, Ele conhece. Agora em Cristo, Cristo é a revelação plena de Deus. Vamos pregar isso à noite aqui, mas eu quero que você pense comigo algo muito especial. Deus durante todo o tempo está trabalhando, sabe para quê? Desde a eternidade, para que você e eu sejamos salvos em Cristo Jesus. Ele vai conduzindo a história soberanamente, mas tudo convergindo em Cristo. Cristo é o centro em que o passado salta para o futuro até Cristo, e o futuro salta para o passado até Cristo, na sua morte e ressurreição. Tudo converge em Cristo. Cristo é a razão de todas as coisas dentro do propósito de Deus na salvação. Então o que ele está dizendo aqui é que, embora Deus não tenha respondido, Deus está trabalhando, é Deus que trabalha, e Deus tem um relacionamento íntimo com aqueles que buscam a Ele, aqueles que amam a sua justiça. Versículo 5, Deus se alegra naquele que se deleita nele, Deus se alegra com aquele que ama o Senhor, Deus se alegra com aquele que busca a justiça. Irmãos, nós vivemos tempos esquisitos, tempos difíceis. Quando você fala a respeito da imoralidade crescente, as pessoas viram e lhe chamam de chato. É você que é o chato, é você que é o errado. Ah, tadinho, deixa ele para lá. É como se é anormal você entristecer-se com a imoralidade, é anormal você entristecer-se com a pecaminosidade, é anormal, é como se você tornasse a pessoa que não é benquista.
Ou a pessoa malquista, porque você quer a justiça, você anseia pela justiça. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Chorar ali não é uma pessoa chorona simplesmente, mas é alguém que anseia por justiça, que chora pelos seus próprios pecados, pelo pecado da igreja e pela imoralidade do mundo, desejando que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Então o profeta está dizendo assim: Senhor, olhe, venha, intervenha, porque o Senhor é o único que trabalha para aqueles que esperam em Ti. O versículo, agora a terceira lição vai do versículo 6 e 7, ele está agora mostrando quem é o homem. Quem é o homem? E aí você precisa entender uma coisa: a teologia moderna vai contra a Bíblia. Desculpem-me, mas a teologia moderna vai contra a Bíblia. Eu lamento lhe dizer, mas você em você mesmo e de você mesmo não tem nada de bom. Você não é um ouro de Ofir, você não é precioso aos olhos do Senhor, e Deus não reconhecerá o seu valor. Deus lhe fará como ouro, Deus lhe fará de valor, Deus lhe fará como precioso, mas tudo de Deus, nada de você. Olha só o que o profeta vai dizer aqui, porque ele encerra dizendo assim: o que o Senhor tu iraste com razão. O versículo 5, ele encerra assim: porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Ou seja, a ira do Senhor, a razão do versículo 19 do 63, está com um povo que Deus virou as costas. Tem razão, Senhor, porque nós pecamos. E ele vai dizer quem é a natureza do homem: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, e que se desperte e se detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Veja bem, a ideia aqui é quando você está com uma ferida bem exposta, a parte inferior da perna, e aí você tem que andar no lugar empoeirado, e aquela ferida está cheia de pus, e você enrola uma faixa nela, e você anda durante todo o dia no meio da poeira, e aquilo vai saindo, aquela samora, e vai saindo, e de repente você tira aquela faixa à noite para tomar o seu banho, para mudar, para fazer um novo curativo. Aquela faixa que você tem nojo dela, toda a sua justiça, toda a minha justiça, sem a ação de Jesus, é comparada a essa faixa diante de Deus. Por melhor que você faça, ainda que você pegue todo o seu dinheiro e distribua entre os pobres, ainda que você seja capaz de sair servindo todo mundo, ainda que seja capaz de fazer qualquer coisa, ainda que seja capaz de dar a sua própria vida por alguém, se você fizer isso por você mesmo, em você mesmo, para Deus, diante de Deus, é como se você estivesse oferecendo essa faixa suja, essa roupa imunda, porque não pode sair nada bom de algo que é ruim. E sem Jesus na nossa vida, nós somos ruins. E aí eu digo para você o que disse o Senhor Jesus. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, qual foi a resposta de Jesus? Quem se lembra? Bom? Então vamos mudar? Jesus é precioso, Ele é o ouro de Ofir, né? Porque bom é só um, que é Deus. E se há alguma coisa em você hoje, faça como Davi: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Aquilo que você oferece como adoração aqui, quando você cantou, quando você louvou, adorou, é porque Ele operou e colocou no seu coração. Então é dele mesmo. É dele mesmo. Agora ele vai dizer aqui justamente essa questão relacionada a esse trapo de imundícia. Olha só, não é uma questão relacionada a atos. Presta atenção, eu sei que nós não temos tempo mais para isso, mas vamos lá, Romanos 7, 19 e depois 23. Romanos 7, 19 e depois 23.
Leiam, por favor, 19. 23. Se você olhar o capítulo 7, o versículo 7, você verá que Paulo fala: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O que Paulo está tratando aqui é muito mais do que um ato. O que Paulo está tratando aqui é uma guerra que há no coração do crente, porque ele está dizendo assim: não é só o que eu faço, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas ele está dizendo também da essência da guerra, em que muitas vezes você quer fazer o bem, mas está lá o seu pensamento mal, está lá você querendo fazer o mal, está lá você querendo falar mal do outro, está lá você querendo dar o golpe em alguém, está lá você pensando algo contra alguém, e isso fere a lei. Então nós não temos nada de bom em nós para oferecer. Mais que isto, olha só o que ele fala no versículo 7: ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós. Agora, há uma coisa muito interessante aqui. Ele havia falado anteriormente, no 63, que o Senhor estava endurecendo o coração de Israel. O nosso querido irmão Davi, no Salmo 51, versículos 10 a 12, ele diz, para que Deus mude o seu coração, e para que o Senhor lhe dê novamente o quê? A alegria da salvação. É uma coisa interessante, porque quando você começa a pecar, você começa a perder a alegria da salvação. E quanto menos alegria da salvação você tem, mais pecado você comete. É uma coisa levando a outra. Sabe quando você é solto num veículo sem freio, mas que junto com o descer veloz, ainda tem alguém empurrando? É mais ou menos dessa forma, as duas coisas trabalham juntas. Da mesma forma, quanto mais rebelde eu me torno, mais Deus me entrega a mim mesmo. É isso que o profeta está dizendo, e ele não quer isso para a igreja, ele não quer isso para o povo, e eu não quero isso para nós. Deus trabalhou por nós, nós não merecemos, e nós precisamos mudar de vida. Por isso devemos clamar: ó Senhor, mova em nós. Não basta ser doutrinariamente correto, não basta simplesmente identificar heresias, não basta simplesmente extirpar as heresias da igreja. É preciso ter a alegria da salvação. E às vezes parece que o povo de Deus perdeu a alegria da salvação. Ou você está no lugar em que você vai ser alimentado do seu ego, na sua própria vontade, ou você não tem alegria em Deus. Parece que o povo perdeu isso. Olha o que o Senhor conversou com o pastor da igreja de Éfeso. Olha, joia, está seguindo direitinho a confissão de fé de Westminster. Ó, certinho. Ó, tem uma coisa, vocês estão trabalhando muito bem. Porém, tenho contra ti. Sabe aquele religioso? Ah, fui na igreja, tá bom. Embora estou na igreja, estou com vontade de ir para casa, mas tá bom, fui na igreja, tá bom, me viram lá, tá bom. É mais que isto. Ele quer alegria, ele precisa da alegria, ele precisa ser transformado. E aí ele diz assim: não tem como fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer Israel mudar, eu não posso. Então venha, intervenha, haja, transforme, quebranta, muda alguma coisa, Senhor. E aí entra o versículo 8, que é a quarta parte. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro,
e todos nós, obra das tuas mãos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não posso, o povo não pode. É o que eu estou dizendo aqui agora, como pastor, eu não posso. E você, como membro da igreja, você não pode. Mas é hora de clamarmos: Senhor, Tu és o oleiro. Agora não pense que quebrar um vaso é coisa boa. Dói. Quebra o formato, muda, transforma, porque Ele quebra e faz de novo. Precisamos começar a clamar o Senhor para que Ele comece no meu coração, quebrando a nossa vida, quebrando o nosso caráter, mudando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos sair daqui hoje transformados, com sede de Deus, querendo o Senhor, pedindo o Senhor: quebra-me. Não pensa no vizinho não pensa no irmão do lado não, pensa em você neste momento e peça ao Senhor: Senhor, olha só, nós somos incapazes, nós somos rebeldes, nós não temos buscado o Senhor, quebra-nos e faça-nos de novo. Só pode haver um avivamento se Deus mudar a nossa essência, se Deus mudar o nosso caráter, começarmos a levar a sério a nossa vida com Deus. Nós não somos iguais aos demais, nós somos tirados do mundo. A palavra que é traduzida como igreja, eclesia, a palavra eclesia é uma palavra que é sair para fora, não no contexto missionário de sair das quatro paredes, não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com sair de dentro, tem que sair de dentro do mundo. Nós somos tirados do mundo para viver no mundo de forma diferente. Nós não temos os moldes do mundo, nós não temos os moldes desta terra, nós não temos os moldes políticos, nós não temos os modos judiciais, nós temos os modos celestiais, e todos, políticos, sociais e judiciais, têm que se adequar ao do Senhor, senão nós estamos fora. Nós nascemos para ser diferentes, nós temos que amar, estar juntos, amar isto aqui, estudar a palavra, nós temos que ter sede disso, mas para isso o Senhor tem que mudar a nossa vida, nós não conseguimos fazer sozinhos. E aí ele encerra, versículos 9 a 12, e ele recorre ao coração generoso de Deus. Olha só o versículo 15. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detém comigo. Olha só o versículo 17, Senhor, porque nos faz desviar os teus caminhos, porque endurece o nosso coração para que te não temamos, volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. 63, 15 e 17, é um relacionamento pactual, e o profeta agora recorre a isso, dizendo: Senhor, Tu és o nosso Pai, não enfureças tanto, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. Olhe, Senhor Deus, eu posso dizer, olha, há mais de 43 anos, o Senhor começou a levantar pessoas nessa igreja aqui, há 43 anos de organização, fora os outros. Embora o Senhor tenha sido gracioso e mantido esta igreja, nós precisamos talvez olhar e falar: Senhor, já que levantaste o teu povo aqui, intervenha, Senhor, na nossa história, intervenha na minha história, na minha família, intervenha, Senhor, nos meus amigos aqui, irmãos da igreja, intervenha, porque, Senhor Deus, há como uma aridez. Às vezes nós preferimos ficar em casa, às vezes preferimos não ler a Bíblia, às vezes preferimos não orar, às vezes preferimos estar distantes, não nos envolvemos, não gostamos de estar juntos.
A tua santa casa, Senhor Deus, aí simbolicamente usando aqui como a reunião nossa, está vazia. Eu acho que eu vou fazer isso sexta-feira. Eu falo assim: olha aqui, Senhor Deus, está vazio. Intervenha sobre nós, começando no meu coração. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. O que ele está dizendo? Está dizendo assim: Senhor, olha, Senhor. E talvez nós não temos mais o templo, graças a Deus por isso, como o símbolo da presença de Deus. Aqui, nesse templo, não tem nada de místico nele. Aqui a igreja agora já não é mais um local, mas são pessoas que se ajuntam. Talvez seja necessário colocarmos diante do Senhor e clamar pelo Senhor, dizendo: Senhor, onde está a alegria? Sabe aquela alegria quando você se converteu? Quantas vezes por dia você lê a Bíblia quando você se converteu? É bem provável que você carregava ela na sua mochila, né? Para aproveitar os minutinhos que você tinha de folga. Quantas vezes você falava com Deus sobre a alegria de estar na presença dEle, de não sentir o peso da culpa? Quantas vezes você falava com o Senhor? Para quantas pessoas você contava que o Senhor fez a sua vida, e agora você não fala mais isso? Você fala da empresa, você fala do patrão, você fala do colega de serviço, você fala da dificuldade da crise, você fala do governo, você fala do juiz, você fala do prefeito, você fala do vizinho, você fala do som alto, você fala da escola, você fala da enfermidade, do hospital, do plano de saúde, mas você não fala mais com alegria daquilo que Deus operou no seu coração, porque nós perdemos essa alegria. Talvez o templo hoje o templo hoje é o nosso coração, o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração, mas parece que ele está num cantinho mais sujo, quem sabe na varanda, quem sabe num quartinho, numa dispensazinha, porque as outras áreas da nossa casa, do nosso coração, é para o nosso próprio bem-estar. Nós não temos alegria mais. Temos alegria quando somos homenageados, temos alegria quando somos presenteados, temos alegria quando recebemos o aumento de salário, quando temos um emprego, quando somos reconhecidos. Mas a alegria da salvação às vezes se perdeu, e nós temos que orar: Senhor, nós somos o teu templo. Mas parece que as coisas se perderam. E aí ele encerra com estas perguntas: conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Talvez é o momento de você fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não posso. Por mais que eu queira mudar a minha vida, eu me vejo fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Eu preciso da tua alegria. Eu preciso ser mudado, transformado. Eu preciso ser alterado. Eu preciso ser quebrado e feito novamente. Conter-te-ias com essas calamidades que estou vivendo hoje, Senhor? Ficarias calado e nos afligiria a si mesmo, Senhor Deus? Em nome do Senhor Jesus, eu tenho um sonho. Eu quero ver esse templo superlotado, mas de pessoas que realmente foram salvas por Jesus, cheias do Espírito Santo de Deus, com alegria no Senhor. Tem problema não, a gente faz cultos 2, 3 vezes por domingo. Manda alguns para a Igreja Batista, manda alguns para a Igreja Assembleia de Deus, e eles também mandam para nós aqui, se estiver cheio lá. Mas o que eu quero ver são igrejas do Senhor, cheias de pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus, que amam a Jesus. Eu queria que você pensasse comigo para esse novo ano, que seja uma nova história na sua história. Peça a Deus para intervir. Peça a Deus para lhe dar a alegria da salvação, restituir a alegria da salvação, para mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar a sua motivação, mudar a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus que intervenha na sua história e na sua vida. Eu sei que eu estou falando para pessoas muito crentes, muito santas, pessoas que amam a Jesus. Eu sei que eu estou falando para pessoas que intercedem, inclusive pelo pastor ou pelos pastores da igreja, pelos presbíteros da igreja.
Então, por favor, intercedam por nós, sim, mas ajude-nos, clamemos por uma intervenção de Deus. Que se alguém oferecer para você um churrasco daquele mais precioso que você possa imaginar, talvez de um animal que foi criado numa vagem em lugar reto e ele não teve que fazer força nenhuma para que a sua carne fique bem macia, e o outro não tenha mais nada para oferecer a não ser um pé de alface ainda sem tempero. Mas se o sem tempero tiver Deus e o churrasco sem Deus, que você escolha o alface, porque não é o que você quer, é a glória de Deus manifestada em você, através de você. Em nome do Senhor Jesus, clame por uma intervenção de Deus na nossa história, para que o nosso bairro seja transformado, para que os nossos vizinhos vejam o agir de Deus em nós e como Ele nos transformou. Em nome do Senhor Jesus.